Opa, gente, essa será uma aula sobre cálculos de efeito fotoelétrico e comprimento de onda, onde esse assunto vai cair na final e a gente vai pegar algumas fórmulas e resolver questões, certo? Pronto. Nós temos aqui a primeira fórmula, que seria 1 sobre o comprimento de onda, que é igual a constante R vezes a diferença de níveis. Ou seja, ele vai dar um nível inicial menos o final, ok? Nós também temos que a energia é igual a uma constante H vezes a frequência, certo? Nós temos aqui também que a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Mas nós temos uma ideia de que a gente pode manipular, certo? Já que ele já vai dar essa constante da velocidade da luz, então podemos utilizar para impor exemplo encontrar a frequência. Se ele dá a velocidade da luz e o comprimento de onda, você pode achar a frequência só isolando o F, beleza? Então tem que ter em mente que você sempre pode manipular as equações. Basicamente essa equação é a mesma que essa, né? Só que aqui é a velocidade. Aqui é um valor indefinido, então você pode descobrir quanto é a velocidade. Aqui seria um ciclo de um fóton, de um elétron, né? Aí aqui seria o comprimento de onda, que é igual a constante H sobre a massa vezes a velocidade, que normalmente tem que ser em metro por segundo, certo? A energia de um nível fixo é dada por menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 vezes o nível fixo. E aqui nós temos a variação de energia, que é igual a menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18. Aí isso é vezes a diferença dos níveis de energia. Aí tem o primeiro nível e tem o segundo nível. E aqui nós temos algumas constantes que eu declarei. O RH no caso seria 1,97 vezes 10 elevado a 7. A velocidade da luz também está aqui. E o H também está aqui. Isso tudo ele vai dar na prova. O que for utilizado, ele vai dar na prova, certo? Esse aqui é só para vocês saberem, tipo, o que cada coisa faz. Tipo, o que é o N, o que é o E, o que seria a variação e tudo mais. Aí nós temos a primeira questão. A primeira questão é falando de qual é o comprimento de onda de Broglie de um objeto de 2 kg movendo-se a uma velocidade de 50 metros por segundo. Se ele desse em quilômetro, aí teria que dividir por 3,6, certo? Mas ele já dá tudo certinho, já dá quilograma, já dá em metros por segundo. E aí é só jogar na fórmula. Qual seria a equação que tem velocidade e massa? Essa aqui. Para descobrir o comprimento é essa daqui, certo? Então, o comprimento de onda vai ser igual a constante H, que é 6,626 vezes 10 elevado a menos 34, sobre 2 vezes 50. 2 kg vezes 50 metros por segundo. Tá aqui. Aí vai ficar 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 sobre 100. O 100 você pode escrever 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado você pode fazer a operação entre o 10 elevado ao quadrado e 10 menos 34. Então, a divisão de mesma base vai subtrair o expoente. Então, seria 10 elevado a menos 34 e 10 menos 2. Aí vai ficar 10 menos 36. Certo? Então, essa seria a resposta. Ok? Então, isso aqui seria o comprimento de onda. Beleza? Esse aqui é o comprimento de onda. Deixa eu voltar aqui, né? Esse aqui é o comprimento de onda. Certo.
Usando a equação de Bohr para os níveis de energia do elétron no átomo de hidrogênio, determine a energia V de um elétron de nível 4. Aí ele quer energia, certo? Qual é a equação que a gente utiliza para encontrar energia? Ele já dá um nível fixo, tá? Ele disse que o nível fixo era 4. Então seria essa daqui, certo? Porque ele quer energia, ele dá um nível fixo. Aí bota o nível fixo aqui, elevado ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre 16. Esse menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 vai multiplicar por 1. Então vai ficar assim. Depois, nós vamos dividir menos 2,18 dividido por 16. Isso vai dar 0,136 vezes 10 a menos 18. Para ajustar a conta, para ficar com a unidade principal, né? Eu esqueci o nome do termo, mas entendeu, né? Que seria deixar um 1 aqui na frente. Se passa uma casa para a esquerda, né? Aí pronto, essa seria a resposta em volts, né? Porque ele determinou que seria em volts, energia. A transição de N2 para N6 no átomo de hidrogênio de Bohr corresponde à absorção de um fóton com comprimento de onda de... Aí vamos lá. Se ele dá dois níveis de energia e ele quer um comprimento, a gente tem que utilizar essa aqui, certo? Existe um detalhe importante nesse tipo de questão. Na equação, você não pode colocar o maior número em primeiro. Por exemplo, o 6 jamais, como ele é o maior valor entre 6 e 2, ele jamais poderia ser o primeiro, certo? Ele tem que ser sempre o segundo, o maior valor sempre o segundo. Então, vai ficar 1 sobre o comprimento de onda igual a constante R, que é 1,97 vezes 10 elevado a 7, vezes a diferença dos níveis, né? Então, nós temos o quadrado do primeiro nível menos o quadrado do segundo nível. Fazendo o MMC, vai ficar 9 menos 1 sobre 36, que vai dar 8 sobre 36. Você pode simplificar isso daqui, tanto faz. Mas como vocês vão fazer na calculadora, então, tipo, não tem sentido simplificar, porque não tem o que simplificar, sabe? Tipo, não vai fazer diferença em relação ao tempo. Enfim, nisso, você vai multiplicar 1,97 vezes 8, você vai dividir por 36 e vai dar 2,438, certo? Vezes 10 elevado a 6. Isso tudo é um rearranjo, sabe? Tipo, você vai multiplicar, fazer multiplicação, divide, aí você viu que provavelmente estava 2.438. Para ficar essa unidade aqui, que seria a principal, você precisa passar a vírgula para a esquerda. Para a direita, no caso, né? Porque provavelmente tinha um zero aqui na frente. Então, para passar para a direita, seria um menos 10, né? Então, vai ficar 10 elevado a 6. A equação ela é igualada a 1 sobre o comprimento de onda. A gente quer só o comprimento. Então, o comprimento de onda vai ser multiplicado pelo valor. Para depois passar esse valor... Deixa eu passar pelo lado aqui. Tem isso aqui, certo? Tem isso aqui. Aí eu vou multiplicar o comprimento de onda por isso. Aí vai ficar 2,438 Peraí, tá grande que só a bexiga. Vezes 10 elevado a 6. Vezes
o comprimento de onda. Isso tudo igual a 1. Só que a gente quer o resultado do comprimento de onda. Então você vai passar esse valor dividindo para o outro lado, para ficar só o comprimento de onda isolado. Então vai ficar desse jeito aqui, certo? E 1 sobre esse valor, 1 sobre 2,438 vai dar 410 vezes 10 elevado a 9, certo? É só todo um rearranjo, ok? Aí, pronto. A transição de N8 para N4 no átomo de hidrogênio de Bohr ocorre na região de emissão do espectro eletromagnético. Aí ele quer saber o comprimento de onda. Provavelmente alguma coisa aconteceu aqui e a questão não saiu toda, mas ele quer comprimento de onda. Tem um detalhe aqui nas questões de efeito fotoelétrico. Qual é o detalhe? Se ele sai de um nível menor para um nível maior, é absorção. Se ele sai do nível maior para o nível menor, é emissão, certo? Eu acredito que seja mais a parte de conta que vai cair na prova da final, mas talvez seja até importante saber disso, sabe? Aí ele dá os valores, né, os níveis, ele quer o comprimento de onda. Aí a gente vai usar a mesma equação da última questão, só que eu tenho que ressaltar o que eu falei na última questão, que ele deu primeiro, o primeiro nível seria um número maior. E ele jamais poderia estar aqui na frente. Ele tem que estar sempre aqui, ó, nesse segundo nível. Então vai estar aqui a equação, 1 sobre o comprimento de onda igual a constante, 1,097 vezes 10 elevado a 7, vezes 1 sobre 16 menos 1 sobre 64. Faz o MMC, isso vai dar 3 sobre 64, certo? Aí isso vai ser multiplicado 1,097 multiplicado por 3 dividido por 64 vai dar 5,14 vezes 10 elevado a 5, certo? Tudo isso feito na calculadora. Aí você vai fazer aquilo lá de multiplicar o comprimento de onda, depois você vai passar para o outro lado, mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Como explicado aqui. Então, vai ficar 1945 nanômetros, fazendo toda essa projeção, certo? Para finalizar, nós vamos fazer uma questão da prova que vocês fizeram, né? De 24, 25.1, primeiro é, certo? A primeira questão, ele fala o seguinte: em que região do espectro eletromagnético encontra-se essa luz? Aí ele falou anteriormente que era 365 nanômetros, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Lembra no início que eu falei que você poderia manipular as equações para dar o resultado que você quer? Pronto. Ele deu o comprimento de onda. E na prova também ele vai dar a constante de C, que é a velocidade da luz no vácuo. E você quer a frequência para saber o quê? Em qual região do espectro eletromagnético vai ser encontrado. Ah, esse aqui, ele só dá em frequência, sabe? Se você olhar aqui, ele vai dar que do infravermelho para o ultravioleta é tudo em hertz. E hertz é frequência. Aí você vai lá, faz essa manipulação para querer achar a frequência. Depois você volta para a questão e substitui os valores. Então, você vai substituir 3,0 vezes 10 elevado a 8, que é a velocidade da luz, que é a constante de C, sobre 365 vezes 10 elevado a menos 9, que é o comprimento de onda. Detalhe, quando ele fala que 365 é nanômetros, é 10 elevado a menos 9. Então, é basicamente isso. Vai fazer a divisão entre 3 e 365
que vai dar 8,22, e vai fazer a divisão de 10 elevado a 8 por 10 elevado a menos 9, certo? Faça por partes, se misturar, talvez a calculadora dê errado, certo? Nisso vai dar 8,22 vezes 10 elevado a 14 Hz. Vendo aqui na escala, se ele dá mais do que 7,5, então ele já passa a ser ultravioleta, né? Então a resposta aqui é ultravioleta. Aí continuando. Sim, deixa eu ler qual seria a letra B, né? Sabendo que a função de trabalho do alumínio é 4 volts, no caso eu acho que é assim que se fala, né? O estudante pode verificar o efeito, por quê? Então, para saber se ele pode verificar o efeito ou não, você teria que colocar, manipular outra equação que tem energia, tem a constante, mas só falta a frequência. Qual é a equação? Essa daqui. É igual a H vezes F, certo? A frequência vai estar isolada, né, porque eu quero só a frequência. Vai ser 4 sobre 6,626 vezes 10 elevado a menos 34. Isso aqui vai dar 6 vezes 10 elevado a 33. Aí você olha para a escala aqui que ele deu e vê que na parte visível, ele está, não, calma, ele está passando do visível, na verdade. Porque você olha aqui, que ele vai até 10 vezes 9, 10 vezes, calma aí, 10 elevado a 29, certo? Então, se ele não está entre isso aqui, não está entre o 10 elevado a 14, então ele já passa a ser invisível, certo? Então, a gente tem que escrever o que aqui? Que ele é invisível. Ele não vai conseguir ver o efeito. Invisível. Certo? Aí já seria a resposta da letra B. Se sim, calcule a energia cinética dos elétrons rejeitados. Se não, justifique. Aí, vamos lá. Aí justifica lá, né, dizendo porque ele não é visível. Você tem uma equação nova que ele dá na prova, que seria, deixa eu ver se eu anotei aqui, essa daqui, ó. Essa aqui foi uma equação que ele deu lá na prova. Que você não precisa saber, nenhuma dessas você precisa saber. É só realmente saber manipular e saber usar, né? Ele quer energia cinética. Ele falou que 1 volt é equivalente a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Joules. Aí o W vai ser a função trabalho, que ele mesmo falou lá na prova, certo? Então, você vai colocar as constantes, né? 6,626 vezes 10 elevado a menos 34, vezes 6, que é a frequência, 6 vezes 10 elevado a 33, que a gente encontrou, né? Que é a frequência, menos a função trabalho, que é 4, que ele disse que na questão anterior ele tinha 4 volts, que cada 1 volt seria 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules, né? Então, cada volt é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Fazendo essa conta toda, vai dar menos 2,42 vezes 10 elevado a menos 19 joules, certo? De energia cinética. Então, essa seria a resposta. É só basicamente jogar na calculadora, né? Multiplicar aqui, depois subtrair, né? Que tem que para subtrair. Não tem muito segredo para ter calculadora. O problema mesmo é a manipulação de equação. Você precisa saber manipular a equação, imaginar o que seria feito e pronto. É basicamente isso o problema de calcular.
Gente, muito obrigado pela sua atenção. Nas próximas aulas a gente vai desenvolver mais sobre os assuntos que vai cair na final, certo? Então, é isso. Muito obrigado.